na quinta-feira falamos bastante da rodada do fim de semana do Brasileirão. Quinta rodada do Brasileirão que iniciar no próprio sábado. A gente estava falando aqui com o Igor falou do Palmeiras dele que empatou em 1-1 com o Bahia. E lá no Pituaçu, né? O Bahia tá jogando lá no Pituaçu, empatou 1-1. Tivemos também Botafogo perdendo para o Internacional de Porto Alegre no Newton Santos. Revés ali, Botafogo teve 2 gols anulados pelo VAR. Tivemos a vitória do Fluminense 2-1 em cima do Vasco no Clássico no Maracanã. Como eu falei, o Bahia 1-1 com o Palmeiras. Fortaleza 3-0 no Red Bull Bragantino com 2 gols de Wellington Paulista. No domingo, logo pelas 11 da manhã no Morumbi, São Paulo venceu o Corinthians por 2-1. Molecada da base do São Paulo entrou e decidiu majestoso. O Santos, depois de 2 gols anulados, também assim como o Botafogo, perdeu para o Flamengo. 1-0, gol de Gabigol. O Coxa, Coritiba, ganhou de 1-0 do Sport. Primeira vitória do Coxa, já respirando um pouquinho mais ali na classificação. Segunda vitória, do Coxa, respirando um pouco mais. Estreia do Jorginho, do técnico Jorginho, tetracampeão com a seleção brasileira. Está estreando no Coxa e venceu por 1-0 o Sport. E o Atlético Goianiense perdeu em casa para o Ceará, lá em Goiás. Também tivemos Série A2, as equipes paulistas já estavam classificadas, já estavam ali na primeira e segunda colocação, conseguiu manter, né? Ficou ainda em primeiro e segundo. O São Bernardo continua em primeiro, o São Caetano em segundo. E domingo, ontem, tivemos todas as rodadas, os jogos ali às 11 da manhã. Tivemos a Briosa, Portuguesa Santista, perdendo a chance de classificar, perdeu ali para o Votuporanguense por 2-0. O São Caetano ganhou do Osasco Audax por 2-1 na Anacleto Campanella. Juventus da Moca 1-1 com a Atibaia. São Bento de Sorocaba 1-0 no Monte Azul. O Taubaté perdeu para o São Bernardo, para o Tigre da ABC, por 1-0. O São Bernardo mantém no primeira colocação. O 15 Piracicaba ganhou e o Joaquim ganhou de 2-1 da Penapolense. O Red Bull Brasil perdeu para a Portuguesa, escapou do rebaixamento mesmo com a derrota, mas a Portuguesa ganhou de 1-0 lá em Campinas. E o Rio Claro ganhou do Sertãozinho por 1-0. Então teremos aí o mata-mata já a partir ali da sexta-feira, São Caetano jogando em casa contra o Monte Azul, mas teremos São Bernardo contra Juventus da Moca, um bom jogo. Teremos São Caetano contra Monte Azul, Portuguesa contra o 15 Piracicaba e São Bento e Taubaté, grandes jogos. Agora, Igor, sei que o pessoal não te ouviu. Boa noite, viu, Igor? Boa noite, Vitor. Feliz de estar aqui hoje com vocês. A rodada do VAR, né? Rodada do VAR. Essa foi a rodada do VAR, que chamou a atenção de novo, né? Pelo lado ruim. No jogo do Santos, né? Anulando 2 gols do Santos. E também teve um lance no jogo, no Clássico, que o VAR não sinalizou. Teve um lance do Jô, né? Eu só fui ficar sabendo pelas redes sociais. Foi o assunto mais comentado do dia hoje. Exatamente, né? Ninguém falou um A, hein? Acho que o Jô vai sofrer a punição ali, viu, Igor? Mas deveria ter sofrido ali dentro do campo também, né? Será que o pessoal do VAR tava dormindo? Não sei, 11 horas da manhã, domingão, um sol. Verdade. E hoje, Igor, estamos com um convidado bem especial aqui. Hoje vamos falar muito também de futebol de várzea. Para quem acompanha a gente sempre, estamos falando aqui de futebol de várzea, pessoal que já nos acompanhava no Diário da Várzea. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Fran Santos. Fran, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. É uma honra receber você aqui no Guardião da Bola. Boa noite. Parabéns aí pelo programa. Sempre que você coloca a mão é um sucesso, né? A gente acompanha seu trabalho, né, de hoje, né? E muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fran. Para quem não conhece você, para quem está acompanhando o nosso programa hoje aqui no Guardião da Bola, queria que você se apresentasse, falasse o seu nome, sua idade, o que você faz aí no futebol de várzea. Bom, vamos lá. Sou o Fran, treinador varziano desde 2005, 2006. Hoje tenho 39 anos. Acho que eu comecei aqui em Santo André e acho que hoje eu já posso dizer que eu tenho já um conhecimento aí pelos que acompanham o futebol varziano. Então sou treinador não só aqui no ABC, mas em São Paulo também, né? Treino hoje alguma das principais equipes de São Paulo, como Tradição, time do Vem que Tem, Tiradentes, tá? Já treinei também outros times também de nome, como
Vida Louca, 9 de julho, tá? Entre alguns outros, desculpa aí se às Daqui a vezes pouco vamos lembrar todos os a nomes. gente lembra aí. Daqui do ABC, Metalúrgico, né, de São Caetano, Junqueira de Santo André, Guaraciaba. Tem hoje, eu estou no Astrovila de Mauá. Legal. Tá? Temos um trabalho lá iniciado no ano passado para recuperação do União Cidade São Jorge, do nosso amigo Maradona. E é isso. Tem bastante time pra gente falar hoje, hein, Fran? Vamos lá, estou aqui para isso. Você falou de 2005, 2006, daqui a pouco a gente vai falar do seu começo, mas você gostou da rodada do Brasileirão, Fran? Interessante, né? Interessante esse brasileiro, tá sendo desde o início aí surpresa para alguns, né? Que, por exemplo, como o Vasco mesmo, que eu mesmo sou um que eu jamais apostaria No Vasco. Nessa redenção, né, do Vasco. E estava sendo uma grata surpresa, porque é bom reinventar o futebol, né? Eu acho que ainda a gente está um pouco preso ainda, esse futebol meio que amarrado. Acho que a gente está perdendo um pouco do que a gente sempre teve, aquele brilho, né, de ter aqueles jogadores diferenciados, que chamavam um contra um, tinha uma transição ofensiva muito bonita, jogadas mais bonitas. Hoje a gente vê um futebol muito amarrado, muito técnico, né? E assim, falando da rodada específica de ontem, como você falou, eu acho que o Santos foi um dos times aí que tá com uma dor de cabeça tremenda aí contra o VAR, né? Eu assisti o jogo, acompanhei o jogo inteiro. Talvez o primeiro gol anulado, eu acho que talvez tenha até razão. O segundo, eu acho que nem tanto. Eu acho que deu uma forçada aí. Mas é isso, meu Palmeiras decepcionando como sempre. Mas o bom é que o Corinthians tá pior ainda, né? Então tá ótimo, cara. Tá e ótimo. ainda foi campeão em cima do Corinthians, então pro palmeirense não tá tão ruim o ano ainda. Você sabe que assim, nessa final contra o Corinthians, eu apostei tudo, cara. Eu pelo menos que eu posso falar aqui abertamente que eu apostei e ganhei 3 garrafonas de uísque, uma caixa de cerveja e muita resenha que vai dar tudo isso daí. Que vai render o ano todo, né? Com certeza. Tá bom, esses uísquezinhos dá pra render ainda também, né? Com certeza. Legal. E você falou do Brasileirão, desse retorno, que tá diferente, né? Porque não tem torcida, tem todos os protocolos. Como tá pra você, sendo pra você, esse tempo todo, Fran? Já estamos mais de 5 meses sem jogo de várzea. Tá tendo os clandestinos aí, já voltando, mas oficialmente os jogos de oficial, assim, mais de Copa, as Copas importantes, ainda tá parado. Como tá sendo pra você esse tempo parado? Você já ouviu a brincadeira de moleque quando a gente fala assim, pô, vamos fazer um jogo, a gente não quer fazer aquele jogo, e fala não, porque se a federação passar aí, vai montar a gente, né? A gente, exatamente. Às vezes, principalmente quando eu jogava truco, tinha muito disso. Pô, vamos jogar agora o jogo. Eu falei, não, você é amador, eu sou profissional, eu não vou fazer um joguinho desse, não. Então, clandestino eu não tô nem acompanhando, cara, mas tá fazendo muita falta, né? A gente entende que é um momento difícil que a gente tá passando, não tenho acompanhado de verdade, não tenho ido em jogos desses tais clandestinos, até gostaria, porque a gente vê aí, pô, a gente acompanha esse final de semana aí que teve um calor bem legal, né, meu? Praias lotadas, você vai em alguns bares, tudo lotado, você vai em shopping, tudo lotado, e porque só o nosso futebol não volta, né? Eu acho que tinha que criar um protocolo diferente, alguma coisa bacana, para voltar com segurança, claro, porque é nossas vidas em primeiro lugar, mas eu acho que a gente, né, como é carente, né, o futebol varziano puxa muitas coisas, eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa para voltar. E não choveu, difícil, né? E não choveu nenhum dia, né? Você vê, cara. Primeiro ano aí que eu acho que não ia ter nenhuma rodada adiada, né? Exatamente. Falando um pouquinho de você, Fran, você falou de seu começo na VAR, você chegou a jogar um pouquinho também ou você já foi direto ser treinador? Não, brinquei. Assim, até interessante, porque quando eu tinha 17 anos, eu participava de daquelas escolinhas de clube, né? E eu jogava até que bem. Aí o treinador na época, que era na ABB, além do Jardim Santo André, ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos e nesse convite ele estava aberto, quisesse levar alguns garotos para profissionalizar já lá, ele poderia, né?
E eu era o capitão do time, eu era um dos destaques. E ele selecionou eu e um outro garoto, que era um meia lá, eu era volante. E na época meus pais não quiseram, não deixaram. Eu era de menor ainda, tinha que ter autorização deles, eles não deixaram. E logo depois eu tive uma lesão no tornozelo aí, por mais que assim, eu não sei o que poderia vir a acontecer, mas ali interrompeu. Essa lesão aí já deixou totalmente sem esperança, né? E aí depois, assim, eu comecei a brincar, assim, em time de várzea, de bairro, né? Não nada que disputasse as ligas como a gente acompanha hoje, essas copas como a gente acompanha hoje. E foi indo. Depois da lesão, eu tornei um cara grosso pra caramba, porque eu tinha medo de chutar a bola, de lesionar receio, de novo. Né? Receio muito grande. Mas o interessante foi que um amigo meu falou assim, cara, vamos tomar conta do time, que era o ABC, lá do Jardim Santo André também, onde eu morava na época, né? E aí foi ali que, através do convite dele, a gente foi tomando conta, cara, eu fui tomando gosto. Aí veio o convite do velho Braga, que era presidente do Ipanema, aqui da Cisplatina, né? É um dos times bem tradicionais. Ele fez o convite para fazer uma parceria com esse time que era o ABC, para disputar a segundinha. E eu fui muito bem. Já como técnico? Como técnico, eu já fui muito bem. É até bom falar, porque com certeza se o Bahia não estiver ouvindo, alguém vai passar esse recado para ele. O jogo, na verdade, assim, eu fiz uma viagem, durante o campeonato eu fiz uma viagem que já estava programada, eu perdi 2 jogos, né, nesse campeonato aí, que foi em 2005. Perdi 2 jogos. E eu deixei na mão de um amigo nosso, que na época que era o Santista, né, lá do Cruzado lá. E aí esses 2 jogos ele perdeu, cara. E quando eu voltei, eu tinha que jogar contra o Cristiane, que era o líder da chave. Eu tinha que ganhar do Cristiane para classificar. Cara, a gente ganhou do Cristiane de 8-2. Era o time do Esquerdinha na época, tudo que... Sempre, se você acompanhar, o time do Esquerdinha, sempre quando é de acesso, ele montava um baita de uma seleção. Ele só não conseguia acompanhar quando chegava lá em cima. Mas sempre montava time bom, né? Mas sempre montava uma seleção, um esquadrão. Ganhamos de 8-2, fomos pro mata-mata com uma puta de uma moral. Ganhamos o jogo de oitavas de finais, o jogo das quartas de finais, que era o jogo de acesso. A gente pegou o time do Unidos, lá da Cata Preta. A gente pegou o time do Unidos, eles jogavam por empate, e a gente com um time totalmente modesto, totalmente de amigos, diferente do que a gente vê hoje em dia, né? E a gente começou ganhando de 2-0, cara. Eu sei que eu comentei do Bahia, agora você vai entender o porquê. O Bahia, ele deu a volta, ele foi lá no meu goleiro, porque ele tava pagando, ele tava trazendo os caras de Santos, tava trazendo cara do interior, todos os profissionais, todos os caras realmente bons de bola que fazia a diferença. E o Unidos, na ocasião, era o líder da geral. E eles estavam tomando de 2-0, eles não estavam encontrando a bola, eles não estavam achando a bola. Aí um dos jogadores nossos foi expulso, o Bahia deu a volta lá, ofereceu, depois a gente soube disso, claro, né? Ele deu a volta, ele ofereceu naquela ocasião, que já era uma graninha boa, R$100 pro goleiro se machucar e sair do jogo. E, cara, eu era um molecão, era o Cal, com certeza aí alguém deve estar ouvindo, vai passar essa resenha pra ele. E ele aceitou o dinheiro, cara, ele se machucou e eu tive que tirar um cara da linha, que foi na época o Walter, o Titi, e foi pro gol. E mesmo assim, cara, a gente empatando, conseguindo com 1 a menos, segurar os caras, com um goleiro que era de linha. Aí, no finalzinho, já faltando uns 5 minutos, os caras acertaram 2 chutes lá, empataram o jogo. E aí a gente não subiu. Pô, mas pelo trabalho e tudo mais, aí logo depois veio o convite do Real, que depois, né, a gente veio ter uma ascensão muito bacana. Sim. Já em 2006 a gente já veio subir o campeão invicto da segundinha. Tava ali, você apareceu ali no Real. Assim, exato. Ali foi realmente onde já tinha o Panela começou lá, a destacar. Não, sim. O Panela ele veio em 2007, foi no ano seguinte, porque em 2006 o Panela ele estava como dirigente, na verdade. Ele estava como dirigente no RA. Em 2006 o RA foi campeão da especial. Sim.
Acho que é o último título do RA, né? Foi, exatamente. Então, em 2006, eu fui campeão pelo Real na segunda, porque antes não era especial, né? Era a primeira e segunda divisão, todo mundo né? chamava, né? Segundinha, que todo mundo chamava. Então, eu fui campeão invicto da segundinha. O Panella estava na diretoria, né? Ele não era nada assim nada de beira de campo, né? E no ano seguinte ele não quis continuar, eu não vou saber dizer para você o motivo. E aí no ano seguinte ele quis vir pro Real, um convite que na época lá os dirigentes do Real fizeram para ele, e ele veio para ser meu auxiliar. E eu, sem problema nenhum, então tinha lá todo um combinado, então naquela época já se pagava jogadores, né? Quando era assim um time de expressão, um time que estava querendo vir para disputar título, então naquela época pagava seus 50, 100 reais, mas pagava, né? Então aí foi quando ele veio. E aí a gente foi fazendo um trabalho e a gente ficou até no Real, se eu não me engano, até 2013. Com um bom tempo lá, né? Ficamos e ali a gente ganhou especial, a gente ganhou Amador do Estado. Copa Amizade também, eu Copa acho. Amizade. Na verdade, a gente foi campeão da Copa Amizade de um ano, no outro ano vice, que foi um jogo totalmente, vamos poupar a palavra polêmico, pelo menos, porque a gente disputou uma final lá no Campo do Joá, contra o Dínamo, que na ocasião jogando lá dentro era uma pressão, a camisa, quem não tinha, acho que tanto conhecimento ali, que nunca tinha jogado ali e tudo mais, a camisa envergava mesmo ali, o Dínamo sabia dar uma pressão bacana na casa ali deles, né, pode-se dizer assim. E teve jogador meu na época, quando depois passou, e falou, cara, eu fui ameaçado, vestiário, isso, papo de vestiário, eu perdi o pênalti, porque isso, não é uma desculpa, Sim. nada, antes diga-se de passagem, mas foi um jogo realmente, quem estava presente ali viu que foi um jogo difícil mesmo, um jogo que teve bastante ameaças, bastante coisa, assim que é de campo mesmo, mas é que às vezes um jogador ou outro acaba sentindo, né, mas, né, é um jogo que ficou para a história aí também. Legal, e depois do Real, no caso, aí você teve a ascensão do Real, ganhou tudo com o Real. Aí depois de 2013 que você falou, como foi sua trajetória? De você logo migrou para outra equipe aqui de Santo André? Como foi? Então, aí em 2013, na verdade assim, eu era do time do Real, da Especial, e por ter feito um bom trabalho em 2006, quando o Real subiu, sempre tinha oportunidade, sempre tinha convites de times pedindo ajuda para estar subindo da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. Então chegou a um tempo aí que o pessoal brincava, o rei do acesso, Eu ia te perguntar disso agora, o rei do acesso. Porque, cara, eu acho que até perdi as contas de quantos acessos eu tive realmente. Foram inúmeros times que eu acabei ajudando a subir. E em 2013, eu não vou lembrar agora, foi em 2013, 2014 isso. Em 2013 nós fomos campeões pelo Real da Especial, e nesse ano o Junqueira caiu. Acho que hoje aqui não tem problema nenhum em falar nisso, mas o jogo que a gente jogou contra o Junqueira, o pessoal do Junqueira veio, a diretoria daquela época, né? Pô, a gente precisa pelo menos empatar o jogo, ou a vitória, vocês já estão classificados, tão bem, tal. Pô, a gente precisa muito desse resultado, pô. E eu, na época, no treinador, eu falei assim, olha, cara, a diretoria que chegou em mim, do Real na época, não foi nem o pessoal do Junqueira em si, eles estão pedindo aí, pelo menos pra gente entregar o jogo, pelo menos deixar empatar. Eu falei, olha, cara, que moral eu vou ter de entrar no vestiário e falar, ó, cara, esse jogo pra gente não tem importância, então pode tirar o pé. E semana que vem é jogo de oitavas de finais. Por os mesmos jogadores, como que eu vou conseguir cobrar empenho, determinação, etc e tal, que eles jogam com um pouco de raça, jogam pela camisa. Então isso aqui não existe pra mim. E aí
A gente ganhou esse jogo do Junqueira, e aí depois na caminhada a gente Rebaixou o Junqueira, né? E rebaixamos o Junqueira. E no ano seguinte, o Giló, Sim, conhece Giló. bem, né? Ele já estava com a gente no Real um bom tempo, depois ele foi pro Metalúrgico, pro Guaraciaba em si, enfim, mas ele sempre estava nos times a qual eu estava sempre comandando, ele sempre estava acompanhando. Ele falou, pô, meu, vamos subir o Junqueira, cara. Eu falei, beleza, só que eles já tinham jogado 3 jogos, ganhado um, perdido outro, empatado outro. Eu cheguei então na quarta rodada de 7, da quarta de 7, isso mesmo. E a gente teve só vitória e no último jogo que a gente teve um empate na primeira fase. E a gente conseguiu subir o Junqueira depois, ganhamos as oitavas, empatamos as quartas de finais contra o Aliança, se não me engano, foi isso. E subimos o Junqueira. Aí no ano seguinte, assim, já tinha o Real, como o time tinha enfraquecido um pouco, porque um diretor ele já morreu, ele veio, ajudava muito, tinha saído do time. O Índio só tinha saído do time por problemas pessoais. Tava, na verdade, só eu e o Panela segurando o time, assim, financeiramente falando. E aí já tava muito pesado, cara. Já tava carregando, porque já naquela época o Real ele já era um time de elite, já era um time que ele pagava a mesma folha que pagava um Guaraciaba, um Vilaçal, um Sacadura, que eram os times assim Sim. sempre de ponta, né? Foram sempre times de ponta. Então eu cheguei pro Panela e falei, cara, eu e você aqui pra tudo, cara. Assim, a gente tinha autonomia de mandar e desmandar em tudo que se relacionava à equipe, mas era difícil conseguir manter aquilo no bolso, né? Porque pesava pra caramba, né? E aí eu falei assim, eu tô saindo fora e aí fomos eu fui pro Junqueira. Ele ainda segurou esse ano ainda, que eu tô falando no Real. Ano seguinte ele quis ir já pro Guaraciaba, teve convite. E aí eu falei, cara, a melhor coisa, ele veio, a gente é amigo até hoje, Sim. né? Pô, o que você acha? Eu falei, meu, você tá pegando assim, um dos melhores times que tem de Santo André. Porque tanta questão financeira, estrutura, é um time que vai com certeza te dar todas as condições e mais o que você já tem de conhecimento e tudo. Então foi o primeiro, pô, mas eu não tenho ainda uma bagagem que você tem. Eu falei, cara, você tem sim, é só você acreditar no seu potencial. E foi ali que ele despontou, sendo no caso no primeiro time que ele ficou sozinho de verdade, assim, e já logo um time grande, né? Mas time grande, com um pouco de bagagem que ele já tinha trabalhando comigo, sabendo contratar bem, que isso ele sempre soube. O Panela é um cara expert nisso também. E aí ele seguiu a carreira dele e eu fui pro Junqueira, e aonde me abraçou, né? A gente subiu e tive o convite para continuar e eu aceitei de prontidão. Então ali foi minha casa por 5 anos. Então, mesmo trabalhando no Junqueira, eu consegui fazer trabalhos paralelos. Fui campeão em 2015. Copa Amizade, né? Teve a Copa Amizade, que foi inclusive o título inédito até então, 2015, pelo Junqueira, né? O Junqueira, assim, nunca 50 anos de time até então, de vida, até então nunca tinha tido nenhum título, né? Tinha títulos, copinhas, festivais, Dessa expressão, mas essa expressão não. E foi naquela ocasião histórico também, porque foi aquela que saiu em todos os jornais, Sim. até TV, que foi o histórico 58 pênaltis, né? Sim, você era o técnico do Junqueira. Contra o Dínamo também. De novo você contra o Dínamo, De novo o Dínamo. Diga-se de passagem, eu não tenho nada contra o Dínamo, ao contrário, tem o Buiú lá, presidente, meu parceiro, amigão. Mas dentro de campo sempre foi uma pedra, né, cara? Sim. Sempre foi uma pedra no caminho ali não sei minho, sei lá de onde eu posso dizer assim. E a gente foi campeão e estava indo bem na especial também no mesmo ano. Saímos nas quartas de finais. É aquela coisa ainda do time ainda tá engrenando, o time ainda tá buscando força. E assim, especial de Santo André, na minha humilde opinião, falando dos campeonatos do ABC, falando comparação ao elenco que os times trazem para cá, que os times formam,
é o campeonato mais forte, entendeu? A gente está falando de lá de trás, mas hoje a gente vai ver isso mais forte ainda, com os campos já, com o Paulinho, que colocou tudo sintético, a gente vai ver isso mais ainda, né? Mais fortemente ainda, porque naquela época, pô, só sobrava o Nacional e o resto era tudo campo de terra e nem muitas das vezes com condições. Pegamos já muito campo horrível, muito campo ruim. E você pegar um bom time e ainda você sabe que na terra iguala muito a questão da vontade, né? Iguala a técnica. Até porque pode chover um dia antes, né? E tinha muito disso, né? Porque a especial sempre foi começar de abril, maio e até agosto, por exemplo. Pô, então sempre era época de frio, chuva. Então sempre teve muito disso, né? A gente tava falando disso com o Pitch aqui. Acho que o nível agora em Santo André vai equiparar ali com São Bernardo e Diadema, né? Então, é que eu falei, o nível, pra mim, de elenco, aqui sempre foi melhor. Mas lá já tem uma estrutura, tem uma organização melhor em São Bernardo, Diadema, né? Com os campos sintéticos de Diadema tem todos. Agora aqui, vai melhorar mais ainda, né? Vai melhorar mais ainda. Então, eu acho que essa questão a gente deu um salto muito grande. Legal. E antes da gente abrir para os comentários no Facebook, queria fazer só que você falou do Vila Junqueira. Eu acho que é difícil não relacionar Fran e Vila Junqueira, as histórias, os dois se misturam, né? E se confunde. Você muito, sempre que fala do Fran, todo mundo lembra pelo menos uma passagem que você teve no Real e no Vila Junqueira também, né? E ali em 2015 vocês ganharam a Copa Amizade com aquela decisão histórica que você falou, que entrou para a história do futebol, não só amador, né? Para a história do futebol mesmo, que foi uma decisão que não teremos, eu acho que nunca mais. A gente sempre fala isso aqui na Guardiã da Bola. Em 2016 vocês montaram também um grande time na especial. Teve aquele imbróglio ali contra o Alvinegro, né? Que saiu ali antes. Ali aquela confusão. E aquele era um baita time. Em 18 também vocês tinham um grande time. 17 também, né? Mas o que você acha que faltou para você sair com a especial, com o Junqueira? Então, assim, ó. Eu fui pro Junqueira em 2014. Em 2015 nós ganhamos a Copa Amizade. Aí saímos nas quartas de finais na especial. E por um desentendimento entre diretoria e o meu trabalho, que foi colocado em xeque, eu saí do Junqueira, né? Sim. Então eu fui pro Guaraciaba. Em 2016 eu estava no Guaraciaba. Em 16 eu não tava, foi 17, né? No Metalúrgico e em Guarulhos. Eu fui campeão no mesmo ano pelo Metalúrgico Especial. No Metalúrgico Especial de Guarulhos, pelo Vasco. Eu ia falar do Vasco, um time grande também em Guarulhos. Time grande demais, estrutura também bacana. E a gente chegou aqui em Santo André na final contra o Vila Sá, que ele ganhou o Vila Sá ganhou de 1-0. Em 2016, né? Isso em 2016. Aí em 2017, em 2016, quando eu estava no Guaraciaba, eu fiz um trabalho junto com o Panela no Guaraciaba, né? Porque especial de São Caetano bateu com o especial de Santo André, então a gente conversamos e assim, a gente, quando não batia horário, estava aqui, como lá acabou primeiro, depois eu consegui dar total atenção aqui em Santo André. E aí a gente, depois que acabou 2016, eu entendia que assim, não fazia menor sentido, apesar da amizade, apesar de a gente querer estar junto, que no caso eu e o Panela, de dois treinadores já no quilates, que é cada um, de estar tá no mesmo time, entendeu? Então eu falei assim, pô, eu já tô com o pessoal do Junqueira que tá me chamando de volta, eu acho que a gente consegue se entender, você já tá aqui na casa, tá muito feliz aqui, pô, eu quero voltar para lá porque eu também me sinto muito bem, o pessoal me abraça lá, o pessoal gosta muito de mim. E aí em 2017, no caso, que aí eu voltei, e aí a gente voltou muito bem, reestruturamos todo o elenco, e aí teve realmente a situação que você falou do Alvinegro, né? Que a gente ganhou no campo uma grande atuação naquele dia, né? A gente ganhou no campo e por um erro, talvez, não quero colocar culpados, mas enfim, por um erro, inclusive meu, né? A gente não conseguiu seguir adiante porque a gente foi tirado, né?
E aí em 2018 a gente chegamos à final, né? Tirando o mesmo Alvinegro. Sim, na mesma fase, na mesma fase. E a gente perdeu nos pênaltis pro Guaraciaba. Por um detalhe, né? Que pênalti é pênalti, né, Fran? Mas faltou, foi aí que ficou, né, o gostinho ali com o Junqueira. O gostinho, né? A gente fez um campeonato, uma primeira fase modesta. Aí quando eu falo que é a questão de um elenco muito bom, um elenco de altíssimo nível, mas a gente jogava em campos de terra, a gente não conseguia igualar o mesmo futebol. Das oitavas em diante, que foram só jogos no Nacional, nós tivemos 2 goleadas, só não goleamos o Alvinegro, goleamos, foram 3-0, né? Foi 3-0, goleamos também o Alvinegro. Goleamos o Mocidade, foi RA, Mocidade e o Alvinegro. Então, no sintético, o nosso time sempre deslanchava. E naquela final, eu pensei, Bruno Daniel, agora nosso time está mais preparado do que nunca, e vem embalado. E na final, especificamente, a gente não fez um bom jogo. Eu acho que final, às vezes, tem um pouco da pressão, aquela coisa de... O campo também, às vezes, né? O campo estádio, pesa mais, porque grama alta, etc. Muitos jogadores, apesar de ser profissional, às vezes está um pouco de tempo já afastado e não se adaptou. Aquele foi um domingo bem atípico, eu senti o time realmente um pouco preso. Eu também estava com bastante lesões. O Belém, que era o nosso capitão naquela ocasião, ele estava tentando se recuperar, tentando se recuperar para jogar a final, não conseguiu. Foi até o limite, né? Sem saber não se conseguiu, ia, né? A gente jogou com o Walter, que no caso era naquela época o lateral, né? Estava vindo muito bem, jogou improvisado na zaga, porque o outro zagueiro também, que na época era o Lagoa, também estava machucado. Então a gente teve que jogar improvisado a zaga. O William, que era o nosso meia, que estava sendo um grande destaque no campeonato, estava vindo muito bem. Ele e o Michel. O William não pôde vir por problemas familiares. O Michel estava ele saiu do profissional, o cara estava voando. Ele estava no Noroeste, inclusive, tinha jogado com o Jorge Mauá no Noroeste, lá veio a tempo, a gente conseguiu reversão, escreveu ele e tal. No sábado, antes da final, um dia antes da final, no caso, pegou conjuntivite, não pôde vir também. O Rodrigo, que era o centroavante, sim, ele estava machucado. O Duílio, que entrou e fez o gol do empate, no lance seguinte ele se machucou. Então, cara, foi um domingo... Atípico mesmo, né? Um domingo muito atípico aí, e ficou preso aquele grid campeão por muito pouco, entendeu? Eu falo que a gente não jogou bem, mas o que eu sinto, assim, o Guaraciaba ainda jogou muito menos. Então, assim, mesmo não jogando tão bem, eu ainda vi mais oportunidades da nossa parte, né? Com mais chances. E mais os deuses do futebol não Futebol é assim, né? Antes da gente falar um pouco mais da sua trajetória, vamos abrir aqui no Facebook. Zeinha Silva comentando, o Tato Brito lá da Astrovila, viu, Fran? Mandando um abraço pra você. Grande história na Várzea, Fran. Vamos dar continuidade na Astrovila, vamos falar do Astro daqui a pouco, falar do que não rolou, né? Que era para ter acabado já ali, pelo menos a sua primeira passagem, sim, no Astro. Zeinha Silva, grande Zeinha. O Cleiton Buga também mandando mensagem. Boa noite, professor Fran. É verdade. O Goelo é boi, nosso lateral. Clique Várzea, que participou daqui do programa. Doutor Antônio Carlos Nascimento, um abraço, doutor. César Guzmão, o melhor programa do futebol de todo a ABC. O Wagner do Astro também comentando lá, Fran, treinador monstro. Pessoal tudo, o Danda mandando um abraço pra você também, Fran. Pessoal todos comentando aqui, ó, Wagner Menezes mandando, Fran, professor monstro. Negrete, grande Negrete. Um abraço pro Negrete. Fran, grande treinador, um grande abraço. Renato da Silva, sem ofensa com o nosso amigo Boi. Fran, melhor técnico da Várzea de Cleia, comentando também, Tatiana Silva, e muito amor. Olha lá o pessoal tudo comentando, muito amor, muito bom treinador. Caiu a minha conexão de Cleia, mandou. Mas foi só no começo, né, Igor? Só ela, não, só... foi, né? Aqui tá ok. O Dega Lima, Fran Monstro, você é louco. E o Lucas Rodrigues, ali pra finalizar, mandou: Astrovila te espera de braços abertos, Fran, rumo ao título especial de Mauá, contamos com você, monstro. Tá aí, a torcida da Astrovila em peso, hein, Fran?
Tava fechado com Astro para esse ano? Estamos sim. Bom, abraço aí, Negrete. Negrete, ele foi jogador meu, cara. Jogava muita bola, né? Jogador meu, jogador puta de um zagueiro clássico, mas aquele cara que quando precisava deitar a madeira. Precisava, né? Cumpria a função. Não media esforço. Cumpria bem a função. E um grande amigo, a qual hoje virou um treinador. Um grande treinador. Vem fazendo um bom trabalho. E hoje, ele é treinador do Junqueira. Ele tá no Junqueira, Ele né? está, já era para ele, né, se não fosse a pandemia, já era para ele ter estreado no Junqueira, especial desse ano. Então, meu amigo, desejo um sucesso para você aí, tanto por você ser meu amigo e por você também tá à frente de uma equipe que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho certeza que você fará um bom trabalho na frente do Vila Junqueira. Edicleia, minha irmã, que mandou um beijo, um abraço aí, né? Um grande beijo, ô mana. Renato, você citou o Buga, que tava falando, zoando o Pete comentou amigo, também lá, hein? Nosso amigo Guelo, que é boi, pô, deixa o nosso amigão de lado aí. Marcelão do Estela mandou um grande abraço ao Fran, grande treinador. Também, isso aí. Legal, todo mundo ali comentando. Fran, depois a gente fala da Astrovila, eu vou deixar mais pra gente falar depois, quando a gente estiver já projetando, que certamente a gente vai falar bastante do futebol também de Mauá. Vasco lá de Guarulhos, como foi essa passagem agora de campeão também por lá? Pessoal que manda bastante. Antes eu queria não te interromper, desculpa. Legal. É porque eu não sei se você quer fazer alguma coisa aí diferente. Não, legal. Eu trouxe essa camisa do time de Guarulhos, o time Vem Que Tem. Sei que aí sim. Legal. Eu queria, não sei o que você sortear? Quer fazer para você sortear. Vamos você sim. Quer bolar Vamos sortear. Aqui, ó. Bolar aí alguma o presentão coisa aí. do Fran, que do Vem Que Tem de Guarulhos. Aí, pessoal. Aí o Vem Que Tem. Essa linda camisa do time lá de Guarulhos. O Vem Que Tem Futebol Clube. Vamos sortear aqui também, Fran. Obrigado, viu, pelo presente. Manda um abraço para todo mundo. Eu queria ter trazido de todos os times a qual eu trabalho, Vamos sortear depois na depois página do Diário da Várzea. Eu prometo aí que eu vou trazer outras para você sortear aí. Legal, obrigado. Pessoal, viu? Tá bom? Não, legal, já vamos ficar sorteio aqui. O pessoal do Scorpius também, o Madeira também trouxe uma camisa do Scorpius para sortear. Estamos esperando ainda o ganhador vir, já convidou ele. Mas aqui, pessoal, a gente vai sortear amanhã no Diário da Várzea, soltar lá no Stories depois para todo mundo ver. Obrigado, viu, Fran? Você também tá no Vem Que Tem agora? Passou pelo Vasco, como eu havia dito. Como que é as suas passagens lá por Guarulhos? Pô, cara, Guarulhos, eu comecei a fazer um trabalho em Guarulhos, foi em 2016. Não, 2016 eu fui campeão da Especial. Em 2014, 15, aliás, um ano antes, o Kiko, que era do Estrela, que a gente já tinha um histórico de ser rivais de amador do estado, porque sempre foi muita rivalidade em disputa de amador de estado, times daqui de São Paulo, aqui do ABC, desculpa, contra times de Guarulhos. Então, sempre montavam-se bons times de Guarulhos, Suzano também, sim, que também tinha bons times. O interior, eles montavam bons times, mas não é como é hoje, como, por exemplo, o caso do Ferroviário de Bragança Paulista, que hoje eles estão soberanos, né? Estão ganhando tudo, né? Estão ganhando tudo já faz algum tempo aí, né? Eu acho que eles esperaram eu ganhar. Pô, depois a gente vem aqui e vamos arrepiar. Aí, em 2007 foi que eu fui campeão amador do estado por primeira vez, com o Parque das Nações, do meu amigo Bahia. Aí em 2008 foi com o Real, né? E em 2008 a gente teve uma rivalidade de campo assim, um jogo ali que eu eliminei o time do Estrela, que na época também era um baita de um time, dentro lá lá no Lago dos Patos, lá no Cícero Miranda, né? E um jogo que, porra, cara, teve briga, teve de tudo naquele jogo. E quando a gente ganhou o jogo, a gente foi pro vestiário, os caras quis invadir vestiário, teve que ter conter por policiamento e tudo mais. Mas eu não conhecia a pessoa, Kiko. Que tempos depois, ele, através do nosso William, o jogador, que é um amigo meu, um parceiro meu,
Ele falou, cara, pô, eu preciso de você lá em Guarulhos, lá para fazer um trabalho num time lá que eu gosto muito. Tenho muita referência lá nesse time, tenho um carinho enorme e eu queria que você me ajudasse lá. É um time que sempre foi um time muito bom de expressão, mas nos últimos anos aí não tá vindo tão bem, apesar de estar trazendo bons jogadores, mas falta um pouco de talvez um comando, alguma coisa. Eu falei, cara, o seu convite para mim é satisfatório, cara, receber um convite de um cara que eu gosto muito, né? Vamos lá, cara. E quando eu cheguei lá, eu conheci, eu já de vista, mas eu conheci a pessoa, né, do Kiko do Estrela, né? E a gente fez um trabalho bacana, cara. Lá começou na aquela Copa que era bem famosa, né? Eles não tem mais agora. Aquela Copa que é decidida no estádio Flamengo, né? Se eu não me engano. Isso, eu vou tentar lembrar depois o nome e eu passo para você aí. Passo pro nosso pessoal aí. Aí a gente fez um trabalho bacana, cara. Fez um trabalho maravilhoso. Por um detalhe também a gente não ganhou o título. Aí até onde veio o Estrela não disputava a especial de Guarulhos. Aí veio o convite do Celso. Aí o Celso veio até Mauá num jogo que eu tava fazendo aqui pelo Junqueira. Fez o convite, pô, quero levar você pra lá, tal. Celso do Vasco? Celso. E aí, cara, eu falei assim, pô, eu gosto de desafios, sempre gostei de desafios. Eu gosto de sair da zona de conforto, eu gosto de me desafiar. Tanto que em 2016, que eu falei, foram 3 especiais, que eu cheguei, as 3 especiais em cidades diferentes, eu cheguei na finais das 3. Foi um desafio para mim, porque sai da zona de conforto. Pô, você conhece todos os times aqui de Santo André. Pô, você já monta um bom time aqui. Você vai para um lugar que você não conhece nada, não conhece ninguém, não sabe quem é favorito. Então você vai ser desafiada a montar um bom time e fazer um bom trabalho. E foi quando eu quis isso, para mim também me conhecer, né? Ver se eu conseguia, assim, fazer fora daqui de Santo André, ganhar alguma coisa. E para minha grata surpresa, no primeiro ano eu já cheguei, ganhei. Então foi muito bacana, muito gratificante. E na sequência da especial de 2016 pelo Vasco, aí teve o Sul Brasileiro. E o Sul Brasileiro, aí começa de novo um outro capítulo diferente para mim, né, para minha carreira de treinador de várzea. Porque eu ganhei a especial, o Vasco ele estava há 3 anos como vice-campeão e o 33 era o time que sempre era time forte, estava vindo pro tricampeonato, e a gente tirou o time deles. Na ocasião era o Juninho, treinador do Pione, Juninho que ganhou tudo na bola, né? Que é um baita de um parceiro aí, um amigão. A gente eliminou eles na semifinal. Então, era um time que o Celso tinha grande medo. Ele não foi assistir esse jogo. Ele não conseguiu assistir esse jogo. Tão nervoso que ele tava. Ele até alegou problemas de família, não sei o que, compromissos. Cara, ele arrumou muitas desculpas, mas a realidade é que ele não queria ver aquele jogo porque ele não aguentava já mais perder pro 33. Tiramos o 33 na semifinal. E o engraçado é que na final a gente pegou o Garotos. 11 Garotos, eu não lembro, não, alguma coisa Garotos, e que foi o meu primeiro jogo lá no time do Vasco, e eu perdi de 2-0. Foi a minha estreia, porque eu peguei o time na terceira rodada da especial, e tinha ganhado um jogo e empatado o outro. E no terceiro jogo do Vasco, e a minha estreia eu perdi, e era considerado um clássico também e tal. E tempos depois, a gente falando dos jogos que a gente teve durante o campeonato, os jogadores que jogavam comigo na época falavam, meu, a gente quis derrubar você naquele jogo, a gente deu só mais uma oportunidade. Te falaram depois, aí. Me falaram depois. E
E aí, cara, a gente ganhou todos os jogos. Nós ganhamos, tive então essa derrota logo contra o Garotos. E na final a gente pegou de novo o Garoto. Uma revanche, né? Uma revanche, né? Pra mim, principalmente. E no primeiro tempo foi um jogo bem disputado, um jogo lá e cá, 0-0. Aí eu reuni com o pessoal ali no vestiário, né? A gente passando as orientações que eu precisava de que mudasse. Chegou, deu um estralo, eu falei assim, cara, eu não vou levar esse jogo pra pênalti, que é o que tá se desenhando, cara. Eu quero só uma palavra de vocês, saber se vocês estão comigo ou não. Só quero saber isso. Eu vou tirar um volante e vou colocar mais um atacante. O pessoal, você é louco, cara. Eu falei, meu, eu perguntei se vocês vão estar comigo ou não. Vocês vão jogar por mim ou não? Porra, a gente vai, meu, cara, eu quero ganhar esse jogo no tempo normal. Não vou levar esse jogo pra pênalti, não, cara. Gato escaldado, tem medo de água fria. Tinha perdido o título, dois títulos anteriores em pênalti. Eu falei, não vou, velho. Eu sou um cagado, eu sou um cara cagado pra caramba pra pênalti, velho. Se eu falar aqui dos títulos que eu perdi em pênalti, não tá escrito, cara. E sempre com bom elenco, bons batedores, bons goleiros. Sempre na hora do pênalti. Cara. Eu falei, não vou, cara. Aí eu coloquei o Duílio no jogo. E o Duílio também, naquela ocasião, tava voando, Só que ele jogou a semifinal e a final. Então, quem tava jogando era o Sérgio de titular. Eu jogava no 4-4-2, o Sérgio era o companheiro de ataque do Mota, que era artilheiro do campeonato. Sim, grande Mota. Mota tava muito bem. E aí eu coloquei. Tirei um volante, não lembro agora quem eu tirei. Eu acho que foi o Júlio César. Deixei o Romerito ainda, porque eu jogava no losango, 3 volantes, mas no losango, porque eu jogava com o Cleitinho fixo e jogava com o Júlio César e o Romerito, mas eles saíam muito pro jogo, né? Sai muito pro jogo. Desculpa, era o Tutu. Saía muito pro jogo. Aí eu tirei o Tutu desse jogo e deixei o Romerito, o Tigrão jogava flutuando, fazendo uma transição ofensiva muito boa. E aí, cara, 5 minutos de jogo já tava 1-0 pra gente. 20 minutos a gente tava ganhando 2-0, terminou o jogo 3-0 e a gente sobrou no jogo. Os caras não achou a cor da bola. E aí caiu por terra o feitiço que tava lá no Vasco de 3 anos seguidos sendo vice, né? E aí eu esperava disputar, porque o Vasco tinha sido campeão amador do estado no ano anterior e nesse ano ele tinha ganhado o direito de disputar o Sul Brasileiro. E até então o Sul Brasileiro nenhum time de São Paulo tinha ganho ainda. Com mais de 60 anos de Sul Brasileiro, nenhum time de São Paulo tinha ganho. E eu queria muito participar. E o Celso me tirou. Eu tenho uma raiva dele até hoje. Não foi você que dirigiu a equipe no Sul Brasileiro? Foi o Ederson, que naquela ocasião a gente se conhecia nome, a gente trocava poucas ideias, às vezes eu roubava um jogador dele, né? E assim ia. E ele falou, cara, é justo, ele foi campeão do Amador do Estado, então o brasileiro é dele. Os jogadores foram contra, falou, pô, no mínimo, junto. E eu não sei o que aconteceu, não sei se chegou nem a colocar isso em questão, mas foi só o Ederson. Eu fiquei um pouco chateado, sim. E aí depois ele quis me devolver de novo o Vasco para dar sequência. O Vasco foi campeão do Sul-Brasileiro, de forma invicta também. Foram 3 jogos, foi inclusive aqui em Guarulhos, disputado, porque o Sul-Brasileiro cada ano é um estado, né? Até por conta das locações, né, na logística. Exato. E depois eu vim virar um dos melhores amigos do Ederson também, cara. Não sei se foi por conta disso. Ele ficou sabendo e a gente teve uma aproximação. E hoje, cara, é um puta de um parceiro. Tá lá no profissional, lá na Paraíba. Ele falou, cara, eu falei pro Celso que você tinha que estar aqui comigo, cara. A gente poderia trabalhar junto aqui. E eu senti isso porque eu queria, cara. Queria muito. Eu já tinha tido com um acontecimento parecido, porque no parque o Bahia levou o Lombardinho.
E, pô, mesma coisa. Pô, aí foi diferente, porque eu ganhei o Amador de Estado e o Bahia levou o Lombardinho pro Sul Brasileiro, que naquela época ele falava que ele era mais capacitado. Não ganhou, mas, enfim, eu, mesmo não indo, eu torcia, porque, pô, estavam meus amigos jogando, né? Mas fica aquela coisa, né? Aquele, não é nem a questão, não é ciúme, é, pô, Tinha um gostinho eu ali, tenho né? capacidade, pô, por que que sempre chega no melhor, no filé, eu não vou, né, meu? Então, aí foram essas duas situações. Aí quando deu do Vasco, eu falei, cara, pô, eu tô aqui, cara. E aí eu fiz, depois disso, o curso de treinador profissional. Sou habilitado, tudo, né? A dirigir times profissionais no estado de São Paulo, em todas as categorias, inclusive profissional. Tive a oportunidade, logo quando eu terminei meu curso, em 2017, mas eu não quis ir porque era um time do interior. Era um time do interior, aqueles contratos de 3 meses. Na época, eu pensei muito eu tinha muitas coisas aqui que eu não queria largar. Tinha a questão também da família que pesava muito, né? Porque a questão da estrutura também, eu tinha o meu escritório, as coisas que eu tinha que largar de mão e atrás do meu sonho, que era o meu sonho naquela época, naquela ocasião, né? Mas eu não. De última hora, quando teve o convite, eu acho que eu travei. Por insegurança de não pagarem, por insegurança da família longe, talvez não saber lidar, por insegurança da questão do meu escritório, de precisar muito de mim, de eu estar perto, de longe, talvez não conseguir deslanchar, dar continuidade, aliás. E aí eu falei assim, meu, deixa eu na várzea, que eu já amo, já gosto, já estou há muito tempo. Tem essa vontade ainda, Fran? Cara, eu não sei, acho que não. E na época minha esposa, pô, deu uma puta de uma força. Ela falou assim, meu, vai lá, eu seguro as pontas. Mas eu ainda assim eu não senti que era. E eu não tenho, passou, cara, passou. E aconteceu muitas coisas maravilhosas depois disso também Legal. na minha vida, tanto profissional como na família. Então eu não tenho mais, não tenho. Apesar de saber ainda que idade não é um Sim, você é problema para novo ser ainda. para treinador, né? Mas eu não sei, eu acho que aí eu só me contento, aliás até felicito isso porque eu amo a Várzea, eu Sim. amo a Várzea. Eu ia te perguntar isso. Você hoje é um dos maiores, dos melhores técnicos da Várzea. Tá dirigindo sempre as melhores equipes. Assim, o nosso tempo até é curto. Outro dia a gente pode bater até uma bola maior. Você treina grandes equipes. Você estava no Tiradentes recentemente, no Vida Louca, como você disse. Sempre em Guarulhos, Santo André, Mauá. Como você faz, uma pergunta, eu acho que para você é fácil, mas como você faz para buscar tantos jogadores para montar esses times, velho? Então, hoje a Várzea ela é um celeiro, né? Assim, tem muitos jogadores que eles estão saindo do profissional ou eles estão aqui na Várzea por esperando uma oportunidade para ir, né? Então, se o cara é profissional e está aqui, é porque ele tá mantendo o físico dele, o ritmo de jogo também muito importante, esperando uma janelinha, um empresário bater na porta dele e fazer o convite para voltar para o profissional. E tem muitos que estão se preparando, se destacando, esperando também um olheiro aí e tal. E quanto aos jogadores, cara, se você parar assim, ainda tem jogadores que tem muitos bons que a gente nem conhece, nem descobriu. E esses que vem pra gente, a gente forma, na verdade, o que eu sempre falo é uma família, cara. Hoje, os times que eu passo, pô, eu formo realmente uma família. Eu gosto muito dessa questão de se aproximar dos jogadores. Eu falo que a lealdade com que a gente tem forma amizade, a gente tem esse comprometimento um com outros, né? Que a gente sempre leva isso adiante, não é só campo, né? E eu acho que é isso. O pessoal também dá um feedback nesse aspecto, dizendo que é pela parceria também. Então, eu acho que acaba sendo natural e formando grandes equipes, às vezes até com os times que eu
jogadores com que eu já trabalho há um tempo, e sempre quando vem, é sempre por o parceiro falou, pô, tá chegando esse moleque, já trabalhei com ele não sei na onde, pô, dá uma oportunidade, assim como também já cheguei em times, já com time montado, e que é o caso do Vem Que Tem, eu disputei a Copa do Busão no Vem Que Tem, eu já conheci alguns jogadores, mas eu fui pra lá, tipo, sem levar nenhum jogador, e o cara falou, meu, é o que a gente tem. Aproveitando todos os jogadores. Levei o Machu, porque foi uma oportunidade na ocasião, levei o Sabão, mas, pô, de um elenco de 25, um treinador sempre chega e quer levar os jogadores, né? E, pô, a gente fez um puta trabalho, consegui tirar muito dos jogadores, os jogadores respondeu muito ao que a gente estava apresentando de trabalho, qual que era a nossa ideia, como que era o meu estilo de jogo. E a gente saiu na semifinal pro time do Capim Maluco. Na ocasião, um pênalti ainda perdido aos 35 do segundo tempo, pelo nosso melhor jogador, que era o Tigrão, Cleitinho. Até eu acho que, assim, no jogo em si, a bola rolando, eu acho que a gente merecia ter passado. Mas sempre aquele que a gente fala dos detalhes, né? Então, questão do elenco, cara, a gente tá aqui, tá ali, muda pouca coisa. Eu gosto de levar sempre os meus jogadores, porque se você for perguntar para os principais jogadores hoje aí, aliás, os principais treinadores, eles têm os jogadores de confiança, o Robson, o Gordão, sempre vai levando o Juninho, junto, né? Ele tem o Ederson, tem os jogadores de confiança, né? E a gente tem também, mas eu sempre quando eu chego também, eu encontro gente nova, eu abraço também, e gosto de fazer muito isso, que é o caso do Astrovilla. A gente está levando, eu tô levando alguns jogadores, mas não é todos os jogadores dali eu que eu tô levando, e eu já me identifico com muitos que estão ali, por já ver jogar em outros lugares, e eu tô ansioso também para isso acontecer logo, para a gente conseguir colocar esse time para jogar. Então, assim, a gente às vezes descobre jogadores aí do nada e a gente leva para outros lugares. Duas perguntas rapidamente. Fran continua na Astrovilla em 2021, então já que não teremos especial esse ano? Com certeza. Legal. Certeza. Outra coisa, Fran, antes da gente pedir suas considerações finais, qual treinador você se inspira para estar ali na Várzea? Tem alguém que você olha, você fala, pô, esse cara tem um trabalho legal, tem um esquema tático bom, quero fazer algo semelhante. Pode ser até do profissional, assim, você tem algum treinador que você se identifica? Bom, do profissional, eu sempre... O tempo tá curto, né? Sim, mas pode... Profissional, eu sempre me espelhei aqui do Brasil, eu sempre gostei do estilo de jogo do Luxemburgo. Eu acho que hoje o Luxemburgo ele perdeu um pouco das referências que ele tinha do passado. O futebol também modernizou bastante, né? Então isso também acaba influenciando, tá? Então se a gente for para fora, pô, eu gosto muito do estilo de jogo do Zidane, Guardiola, quem não gosta, né? Do Klopp, entendeu? E da Várzea, é claro que eu tenho, pô, eu sou muito fã do Juninho e do Ederson. São dois treinadores. Não é só pela amizade que eu tenho com eles, mas são pessoas que são vitoriosas, são pessoas humildes, são pessoas bacanas formam sempre grandes elencos e são vitoriosos. Então é isso aí. Legal, Fran. Logo, logo vamos convidar você de volta para a gente falar muito mais de futebol. 1 hora passou rapidinho, tem muita coisa para a gente falar, muita trajetória, são muitos times que você dirigiu, que você dirige ainda. Quero desejar boa sorte para você. Tenho maior admiração pelo seu trabalho dentro de campo e fora de campo. É uma amizade que a gente já vem de longos anos. Aí, desde que eu comecei a cobrir a Várzea, a gente já acompanha o seu trabalho. Parabenizar você. E logo, logo a gente chama você novamente para a gente falar dos trabalhos que vai vir aí em 2021 ou talvez aí, quem sabe, no restinho de 2020. Obrigado. Queria pedir suas considerações finais. Já estou ansioso, já de antemão, pelo esse convite, pelo retorno aqui. Agradeço, eu também sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã também da sua pessoa, tá? Então, para mim é um grande prazer estar aqui prestigiando o seu trabalho, tá? E voltarei com certeza. Obrigado. Quero agradecer aí a toda a rapaziada da Locomotiva aí, Locumbica, pessoal do Tradição, pessoal do Astrovilla. Essas pessoas me abriram a porta, me receberam muito bem. Então,
pô, quero deixar aqui meu agradecimento aí, o Tiradentes também, né? São pessoas, são famílias, né? São não só times, mas famílias, a qual eu tenho o maior respeito e o maior carinho. Legal, Fran, obrigado. Igor, obrigado pela participação hoje com a gente aqui no Guardião da Bola. Eu que agradeço, boa noite aí para vocês e para os ouvintes. Legal, obrigado, Fran, até a próxima. Gente, obrigado a todo mundo que comentou, acompanha no Facebook. Amanhã vamos sortear a camisa aqui do Vê Que Tem. Obrigado pela participação e boa noite.